Olá e sejam muito bem-vindos para mais uma temporada do Pod Café começando agora, cara, nem acredito, mais uma temporada, mais episódio, mais muitos episódios por aí até o final do ano. Gente, primeiramente eu quero começar agradecendo a toda a audiência que eu tive nessa primeira temporada. Foi um projeto que eu criei com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque é um projeto completamente independente, sou eu comigo mesma falando sozinha e editando sozinha e vivendo esse projeto dentro de uma quarentena online, gravando com as pessoas na distância, não consegui gravar presencial com ninguém. Então, assim, o fato disso ter dado certo, só eu sei os perrengues pelos quais eu passei, ver esse feedback de todos vocês é uma grande paixão, um grande amor, eu fico muito, muito grata. E agora, começando mais um episódio do Pod Café, este podcast, que imita uma conversa de bar, uma conversa num café. Você pode aí, você do outro lado, pega seu café, pega sua água, pega sua cerveja, se você estiver no sábado à noite escutando isso aí, e senta aqui com a gente, vamos bater um papo. E pra começar esta temporada, eu chamei uma pessoa. Eu sempre falo que é uma pessoa muito querida, né? Tipo, é sempre isso. Mas isso é real. Ela tá comigo desde o primeiro dia na faculdade de cinema. Na primeira semana, foi minha primeira amiga. E assim, hoje a gente não vai falar de cinema. Ela ainda vai vir aqui falar de cinema. Mas hoje não é sobre cinema, hoje é sobre uma outra paixão, sobre um hobby. Mas antes de falar qual é o tema, eu queria avisar que o Pod Café está com o Instagram. Então vão lá seguir. @podcafé, sem acento, podcafé, podcast, @podcafé podcast. Qualquer dúvida tá na descrição aqui do nosso podcast, do Podcafé deste episódio, o @ pra você ir lá seguir. E a gente tá distribuindo aí pelas plataformas, hein, Spotify, tem no YouTube. Então a gente tá aí levando o Podcafé pra onde você estiver, que é essa a ideia. A gente quer distribuir esse podcast pro mundo inteiro. Agora, já comecei apresentando a minha convidada. Ela se chama Lara Sampaio, minha amiga, que está aqui do meu outro lado. Amiga, se apresenta um pouquinho pra gente, depois a gente fala um pouco qual vai ser o tema desse primeiro episódio. Olá! Não, tranquilo. Bom, primeiramente, antes de me apresentar, eu só queria agradecer e dizer que eu adorei essa introdução. Achei muito incrível. Eu não sabia se eu podia falar por cima e eu fiquei quietinha aqui. Sempre pode, mas é aquela coisa, né? O online, a gente tá gravando à distância, gente, ainda estamos de quarentena. Nossa, sim. Então o Zoom dá aquele atrasado, o Teams dá aquele atrasado, mas não tem problema. Bom, como a Vitória falou, eu sou a Lara Sampaio. Eu tô quase me formando com ela em cinema e audiovisual lá na SPM. Tô há 2 anos de mercado, trabalhando aí com fotografia, edição, produção, enfim, o que der a gente vai testando e treinando sempre. Mas acima de tudo, uma pessoa que adora trabalhar com criatividade, no geral, de maneira bem ampla mesmo. E eu acho que é isso. Muito bom. Você quer já deixar seu @, no Instagram? Eu sempre falo pra dizer no final, mas pode falar aqui agora. Eu sou Lara Sampaio. Bem simples de lembrar. Mais fácil impossível, né? O meu é @vpeixoto com 2 is, porque é pra complicar. Mas o tema de hoje é um tema que não tem nada a ver com cinema. Assim, tem e não tem, né? Tem e não tem. Assim, não tem diretamente, mas o cinema tá sempre em tudo, né? Então, sempre tá presente todas as artes se interligando aí. Exatamente. E a gente gosta de uma coisa que envolve muito isso, né? Que é o musical, que é uma coisa que une a gente. Nossa, demais. Que seria no musical sem isso, né? É mesmo, você tá achando que é a música? Não é a música. Você tá achando que são os atores? Também não são os atores, mas é a dança, Brasil. A gente vai falar hoje sobre dança. E eu queria já começar perguntando pra você, Lara, como é que surgiu essa sua paixão pra dança? Porque, gente, Lara é uma mulher que dança qualquer coisa. E dança bem, tá? Então eu queria entender como é que surgiu isso daí. Me explica um pouquinho. Obrigada. Então, na realidade, a história é um pouquinho longa, vamos lá. Minha mãe me colocou pra dançar balé quando eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos. Então, na realidade, se eu cheguei onde eu cheguei com a dança hoje em dia, né? Cheguei onde cheguei, não digo assim, né? Com um repertório, não de profissionalismo, porque eu danço porque eu gosto, né? Pelo amor de Deus, dançarina amadora. Mas é por conta dela. E aí eu passei uns 3, 4 anos no balé também. Só que eu saí porque tava começando a ficar uma coisa muito pesada, de muita pressão, de muito grito, de muito, tipo, a ponta não tá perfeita, tem que ensaiar não sei quanto, erra, grita, erra, fica de castigo, fica isso, fica aquilo. Pra uma criança de 5, 6 anos, lidar com isso tudo era realmente, tipo assim... Um trauma. Um trauma, né? E aí eu resolvi sair porque eu não tava mais gostando. E eu entrei na ginástica rítmica, fiquei uns 6 anos lá, que não é exatamente dança, mas tem toda a questão da movimentação e etc. Mas fiquei uns
6 anos lá, eu tive que sair porque o próximo passo era me profissionalizar, eu não queria. E aí, depois eu fui pro street dance / street jazz, porque não era exatamente street dance, mas enfim, uma misturinha. E eu fiquei uns 2 anos, e aí depois eu saí e dei uma pausa na dança porque eu não tava, por algum motivo, gostando e eu achava que eu tava me desapaixonando pela dança. Mas na realidade eu percebi que era porque eu não tava gostando das aulas em si e de todo o modus operandi, vamos dizer assim. Fui voltar anos depois, uns 2 anos depois, e eu entrei pra onde eu me apaixonei absurdamente pelo hip hop e pelo breaking dance. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu dançava com 2 amigas minhas na Deborah Coker e era incrível, assim. Me apaixonei muito pelo hip hop, me apaixonei muito pela comunidade do hip hop, dessa coisa de família, de estar junto, de ter aquelas batalhas, mas no final todo mundo se abraça. Assim como o breaking dance, que eu amava, inclusive, mais que o hip hop, só que as aulas eram embutidas e eu não fazia exatamente as aulas de breaking, mas nas aulas de hip hop tinha break. Queria ter continuado, mas assim, tem que fortalecer muito o corpo pra fazer breaking dance. Tipo, tu tem que fazer academia junto, porque senão você se ferra, né? Porque muito. Assim, você vai rodar com as costas no chão, tu vai pular com uma mão no chão, tu vai enfiar a cabeça. Haja tia Andréia na fisioterapia, né? Haja tia Andréia na fisioterapia. Tia Andréia ficou doida quando eu falei pra ela que eu tava fazendo. Gente, tia Andréia é a mãe da Lara, tá? Que é fisioterapeuta. Por isso a piada, tem que contextualizar. Exatamente. Inclusive uma excelente fisioterapeuta. Mas aí, tudo que é bom dura pouco, né? Pelo menos, tipo, naquela situação que tava. Durou só 6 meses, porque depois mudou os horários e passou pra 10h30 da noite e 0 condições no terceiro ano do ensino médio de eu estar indo 10h30 da noite pra dançar hip hop e breaking. Principalmente na Glória aqui, que é escuro pra cacete, tá maluco, como mulher, pelo amor de Deus, né? E aí eu parei também e fui pra academia e tal, e tentei aquelas danças de ritmo, Zumba. Tipo zumba e tal. Nossa, não, aí eu não consegui, não curti, não era essa dança que eu gostava. Enfim, eu cheguei na faculdade, eu comecei a voltar a fazer dança, porque abri uma academia perto da minha casa chamada Jimmy, e falei que a história era longa, né? Não, mas pode ser longa mesmo, é muito podcast, pode falar. E aí tinha aqui nessa academia uma aula chamada Movimentos Urbanos, que quando eu fui conversar com o professor, que na realidade foi muito sem querer que eu caí nessa aula, porque eu tava procurando contemporânea, moderna, e aí eu descobri que a professora tinha ido embora, que tipo, eu cheguei lá na aula pra ter aula de dança contemporânea e ela tinha ido embora. Tipo, pediu demissão? Ela tinha... Eu não lembro ao certo se ela pediu demissão ou ela mudou de lugar as aulas dela, mas foi alguma coisa assim, só foi embora, né? E não avisou, só isso. Mas eu era novata também, né? Como é que eu ia saber algumas coisas? E aí eu falei com esse professor e tal, ele, olha, essa professora ela foi pra outro lugar e tal, não sei o quê, mas tem a minha aula que ela é uma mistura. Aí eu, como assim? E aí ele me explicou que a aula dele era uma mistura de contemporânea, moderna, hip hop, breaking, outras coisas, outras danças urbanas. Eu, caralho, perfeito pra mim. Assim, tudo que eu queria, né? E aí eu fiquei durante uns 6 meses na aula dele, era muito legal, mas assim, era uma coisa que tinha muita gente profissional ali no meio, então era como se eu fosse querendo ir pra um nível básico, porque eu tive muitos gaps de dança ao longo da minha vida, então nunca tive essa coisa constante de estar sempre treinando a memória coreográfica, a perfeição dos passos, o fortalecimento, a resistência e tudo mais. Então tinha muitas aulas que, assim, me atrapalhava muito pra conseguir acompanhar. As únicas aulas que eu realmente mandava muito eram as aulas que tocava Michael Jackson, porque o coração falava muito alto. E aí eu falava assim, eu vou conseguir por você. Mas era muito incrível pelo professor em si, né? Que ele era muito atencioso, muito fofo, pessoa incrível. Ele é foda, inclusive, tipo, roda o mundo dançando. Isso faz muita diferença, né? Quando você tem um profissional que ele tá ali pra te ajudar, Sim. né? Porque você falou do balé, cara, o balé também foi assim comigo. Eu comecei muito nova, muito novinha mesmo. Fiquei 10 anos no balé, você vê aí que foi uma longa caminhada. Ponta, sapatilha de ponta, espetáculo todos os anos, assim. E, cara, eu lembro de ir ficando mais velha e, assim, gente, eu nunca fui uma criança magra, eu sempre fui aquela criança gordinha. E no balé, isso é motivo de bullying, isso é motivo de chacota, e isso é motivo de... Exatamente. Não, é terrível. A minha sorte foi que eu não desenvolvi nenhum tipo de transtorno, porque eu olhava pra aquilo e falava assim, meu querido, você tá brincando, né? Pô, é muito sério, eu acho o balé uma arte linda, mas ela tem esses defeitos. E era isso, assim, que eu queria complementar, né, dessa questão do profissional. Mas continue, porque eu sei que tem mais. Tá acabando, mas isso é muito real, e tanto que, complementando, chegando ao ponto final, eu saí dessa aula porque chegou um ponto que eu mal conseguia ir por conta da faculdade, por conta de, porra, primeiro e segundo período da SPM é de você ralar a cara no chão, assim, de
complicado. 600 matérias. Nossa senhora, e tipo, eu não conseguia ir, eu perdi a aula, e quando já era difícil pra mim acompanhar aquela galera que já tava há anos na dança. Quando eu perdi a aula, tava impossível. Eu saí, porque eu tava ficando muito frustrada comigo mesma, sabe? Achando que eu não era capaz e tudo mais. E aí, ano passado, eu já estava pensando em fazer pole dance, porque eu queria muito voltar pra dança, mas eu queria uma dança que fosse mais tranquila, que no sentido... Pole dance. Não. E aí, tranquila. Não, tranquila no quesito de, tipo assim, o hip hop, eu batia muito meu pé no chão, inclusive uma contextualização, eu quebrei muito ferradamente meu pé em 2017. Eu fiz cirurgia, eu tenho placa no pé e as coisas e tal, sou ciborgue, feita de titânio, e aí eu sempre tinha muito medo. Então, tipo, o pole dance eu ia dançar no pole. Obviamente que não é só no pole, tem as suas dificuldades de estar sempre na meia ponta em descalça, né? Em descalça é ótimo, né? Descalça. Mas eu queria uma dança que me desse flexibilidade, força e que ainda fosse uma arte, ainda fosse uma dança, que eu ainda pudesse me sentir na dança, de fato, no mundo da dança fazendo isso. Sem contar que eu queria muito poder ter a habilidade de conseguir sustentar o meu próprio corpo, sabe? Eu acho muito bizarro que a maioria das pessoas mesmo, a gente não consegue sustentar o próprio corpo. Amiga, se eu faço uma barra, aquelas barras de pracinha, eu não levanto. Você não tem noção, chega a ser vergonhoso. Né, cara? Nessa quarentena, eu fui testar uma flexão, tô fazendo na parede, porque eu não tenho condições de fazer. Eu nunca consegui fazer flexão. Eu não tenho força no braço pra isso. E aí eu acho muito importante, porque acontece alguma coisa, sei lá, na vida, que a gente precisa sustentar o próprio corpo, a gente não consegue. Isso é até uma questão muito filosófica, né? Tipo, de conseguir se sustentar, né? Putz, foi profundo agora, hein? A gente entrou num ponto profundo. Pois é, cara. Eu só não fazia pole dance porque era muito caro, né? E aí, quando tava no final do ano passado, mais ou menos novembro, veio a Black Friday e um estúdio ao lado da minha faculdade, ao lado da SPM, ao lado mais ou menos, na Cinelândia, pertinho, tava fazendo aula experimental que era 30, 40 reais, tava por 7, 8 reais, um negócio assim. É agora. Aí eu peguei, comprei, fui lá. Cara, assim, eu não tenho palavras pra falar a experiência que é fazer pole dance, mesmo na primeira vez que você faz. E depois eu entro isso com mais calma, mas eu me encontrei... Paixão à primeira vista. Não, né? cara, e é tipo, tudo, é o espaço, as pessoas, a comunidade, que tipo, eu falei muito bem da do hip hop e é realmente uma comunidade muito boa, mas ainda existe uma competitividade muito forte. No pole dance, quando, pelo menos no quesito amador, né, tipo lá com todo mundo, você tá com, sei lá, 8 pessoas fazendo aula com você, tem gente de todos os níveis e você tá lá, tipo, se atrapalhando porque é difícil. E cara, quando você consegue o movimento mais básico, que seja, todo mundo vem gritando, tipo, batendo palma, a professora grita maravilhosa. E, tipo, isso é lindo, sabe? E você vai ganhando confiança com seu corpo. Enfim, depois eu falo sobre isso. Mas é essa toda a minha trajetória com a dança, basicamente. Arrasou. É uma trajetória bem comprida, assim. Eu acho que é uma pessoa que eu escolhi certo pra falar de dança, porque minha trajetória também é muito comprida. Como eu falei, eu fiz balé, tipo, desde muito novinha. Eu fiz num estúdio, uma escola de dança, na realidade, aqui perto de casa, que se chama Petit Dance. É uma escola muito famosa aqui no Rio e é uma escola que já levou bailarinos pra tudo quanto é lugar. Eu acho que a mais famosa talvez seja a Mayara Magri, que é do Royal Ballet, solista. Dança bem pra dedéu e, tipo assim, eu ia falar que dividir palco com ela. Dividir forçado, mas assim... Ela tava lá sempre nos espetáculos, foi uma pessoa que eu vi crescer, tipo, perto, porque eu fiz 10 anos de balé e ela tava na escola durante esse tempo. Então, assim, é mó prazer, sabe? Ver ela dançando hoje lá no Royal Ballet e, tipo, ela dança bem demais. É incrível isso. Que incrível. E é uma escola muito... com muitas raízes, assim, no teatro municipal aqui do Rio. Eu tive professores que eram do municipal. Pessoas que sempre competiram em Joinville, no Prix de Lausanne. Então, tipo assim, é uma galera que manja, sabe? E aí eu fiz balé desde lá muito pequenininha, mas aí a gente começa a crescer e entra nisso que a Lara falou, de você ter... quase como se fosse um momento de decisão, se você vai se profissionalizar ou não. Muitas amigas minhas se profissionalizaram, né? Tentaram se profissionalizar, algumas saíram, porque justamente a pressão é muito grande. Sim. Muito grande. O balé é uma arte linda. É uma arte linda, o balé. Mas tem uma questão de ser... Cara, muito massacrante, sabe? Eu acho que não só fisicamente, porque dói botar sapatilha de ponta. As pessoas falam que o pé de bailarina é feio não à toa. Nossa. O meu tá direitinho, graças a Deus. Mas dói, sabe? Botar sapatilha de ponta dói. Você fica mais de 1h30 de aula fazendo com sapatilha de ponta. E tem ensaio. E vai, e pisa, e não sei o que lá. 15 mil coisas pra fazer. 20 vezes a mesma coisa. Putz, grila, não sinto nenhuma falta disso. Acho balé lindo
lindo, mas jamais voltaria a fazer. Porque é isso, dói muito. E tem a questão psicológica, né, como eu falei, que muitas bailarinas desenvolvem transtornos, porque a gente não cria um ambiente preparado pra apoiar e receber essas pessoas. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu falei, não, chega. Eu tinha 13 anos, então você vê, eu entrei com 3 anos de idade e eu fui pro ensino médio, eu tinha 13 pra 14 anos. Eu sei, gente, é muito mais nova, mas é muito tempo, né? Nossa. Você vê que foi toda uma escolaridade aí envolvida com balé. Nossa, 10 anos eu realmente não sei como teu pé, teu emocional aguentou. Amiga, eu também não sei. Mas assim, eu não vou negar, cara, a gente faz uma matéria, né, que é pra fazer filme de arquivo. E essa semana eu tava revendo uns vídeos pra fazer um filme de família e caraca, cara, eu me vendo pequenininha dançando balé. Oh, que fofa. Amiga, sério, é tipo muito fofo, sabe? Ai, eu quero ver. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar umas fotos, uns vídeos, porque assim, isso é muito louco, né? Eu acho que a relação mais séria que eu já tive em toda a minha vida foi com o balé. 10 anos. Nossa. Isso é muito doido. E eu gostava muito da hora do espetáculo. Tipo, era a única coisa que me mantinha no balé todos os anos. Eu passava o ano inteiro reclamando. As minhas amigas que fizeram balé comigo vão confirmar. Era um ciclo. Eu vivia um ciclo no balé. Eu passava o ano inteiro reclamando, falando que era aquilo lá no saco, que eu odiava. E 3 vezes na semana, botar colã, coque, meia calça. Putz grila, como eu odeio meia calça. Eu não consigo mais botar meia calça. Peguei um trauma. Eu pegava raiva daquele coque, porque não é um coque qualquer, tá ligado? É um coque com gel, com 20 mil grampos que, tipo, dói sua cabeça. Aí você fica, meu Deus do céu, você fica parecendo um ET se sentindo sei lá o quê. É horrível. Mas continue. Não, eu tenho certeza de que minha testa é 3 vezes maior do que ela deveria ser, de tanto que a minha mãe puxava o meu rabo de cavalo. Mas assim, cara, é isso, sabe? Tem muitas coisas que são muito incômodas. Não é tipo só a sapatilha, é usar meia calça. Aí você bota o colã e é aquele colã grudando. E o colã vai pra baixo, aí tu puxa o colã pra cima. E o colã puxa muito pra cima. Aí começa a entrar no fiofó, e tu tem que puxar pra baixo. É muita coisa assim que incomoda. Eu passava o ano inteiro reclamando. E só reclamava. Chegava na época do espetáculo, figurino, maquiagem. Aí eu esquecia tudo isso, entendeu? Tipo, eu vivia uma gestação, aí paria... E depois ele voltava. Porque, cara, palco, tipo, dançar no palco não tem outra... Cara, não sei isso pra você, eu imagino que sim, pelo que você falou, mas... Pô, estar no palco dançando com aqueles holofotes, plateia, cara... Porra, essa sensação incrível. É mágico. Parece que vale todo o esforço. Tipo, você fica um ano inteiro reclamando, você vai pra ensaio sábado, domingo, perto da apresentação, a professora grita no teu ouvido, faz você quase chorar, mas chega lá e vale a pena, assim, sabe? Até um certo ponto. Não, exatamente isso, assim. Enquanto você olhar pra aquilo e falar, cara, vale a pena, você vai continuar e você vai levar isso pro resto da sua vida. Inclusive, eu falo muito que, assim, a dança teve um papel muito fundamental, por exemplo, hoje na minha profissão. Porque, como eu falei, né, gente, eu e a Lara, a gente faz cinema. E a gente trabalha, inviavelmente, com montagem, com edição. E eu tenho certeza de que a dança me ajudou a ter uma noção de ritmo e música e harmonia muito grande. Sim, cara. Nossa, e inclusive você falou essa conexão entre funções dentro da arte, né? Eu lembro que quando eu tava fazendo dessa aula de movimentos urbanos, eu fazia canto junto, um breve período que eu fiz canto. E, cara, eu sempre tive muita dificuldade de entender ritmo e tom, muito. E eu não conseguia acertar a afinação por conta disso, porque eu não ouvia o professor fazer um negócio assim no piano, tá entendendo a diferença? Eu não faço ideia que você fez aí, tá igual. E, tipo, quando eu passei a perceber, tipo, na dança, quando você presta atenção na música e você entende onde você encaixa o movimento na ritmização que ela tá rolando, cara, você consegue adivinhar onde você vai encaixar o próximo movimento, porque você entendeu a estrutura melódica e rítmica da música. E isso é muito doido, né? E aí eu consegui melhorar o meu canto por conta disso, é muito louco. Isso é muito mágico. Você vê que tá tudo muito relacionado, né, assim, tipo, isso é muito bizarro. A dança é muito matemática também, você entender, você gravar, você trabalhar memória, você trabalhar noção corporal, onde você tem que botar o pé, onde é que você tem que botar a mão, que se você fizer de uma maneira, você não vai ter equilíbrio, então tem física. O balé tem muita física, assim, e acho que é por isso... Nossa, eu sempre fui muito ruim em física, então acho que talvez por isso também tenha sido muito ruim em balé. Mas é muito louco isso. E depois de 10 anos fazendo balé, eu não abandonei a dança, porque logo depois eu entrei pro jazz. Porque eu achava que eu ia me identificar mais com aquilo ali. E calhou que eu ainda não curtia muito, porque era muito parecido com balé e tudo mais. E aí, sei lá, acho que 6 meses depois de eu entrar no jazz, eu comecei o street dance. E aí, gente, mesma coisa da Lara. Eu me apaixonei pelo street. Cara, eu não sei o que tem no street dance. Eu não sei o que eles fazem. Eu não sei o que tem ali de contagiante. Mas é incrível. E é muito bom de dançar, entendeu? E eu lembro de dançar. Eu lembro de coreografias até hoje. E o prazer de... Ai, eu também. Eu achava que eu era a única, cara. Não, você não é
a única. Cara, tipo, é muito delicioso de dançar. Eu sinto que é uma coisa muito marcadona, assim, pá, 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 com muita força. De você botar energia ali mesmo. Porque assim, não que o balé não tenha energia, mas tem movimentos que pedem mais delicadeza. Eu não sou uma pessoa delicada. Eu sinto muito isso comigo, que eu adorava o hip hop, porque ele era muito bruto, bate, vai, gira, não sei o quê. Nossa, é muito rápido, é muito bom isso, e tal. É isso. Só que ao mesmo tempo é muito doido, porque o balé, ele é calmo, lento, você tem que ter uma força pra sustentar o negócio, mas não é porque o hip hop, o street dance, ele é rápido, ele é isso, ele é aquilo, que você tem que ter muito mais precisão nos seus movimentos e saber exatamente como você tá girando, como você tá pisando. Porque, cara, você pode dançar e achar que você tá arrasando. Você vai olhar no espelho, você vai ver que você tá parecendo um macaco desengonçado. Tipo, exatamente. É muito doido. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a maior diferença que você colocou aí foi a questão da brutalidade, né? Porque o balé, ele tem uma coisa que pede muita definição dos músculos, do salto, eu esqueci o nome de todos os movimentos do balé, mas eu ia falar, tem o coupé, tem o não sei o quê, tem uns negócios em que você precisa ser rápido. Eu acho que o maior... Ué. Não, cara, tem um vídeo eu acho que o nome dela é Mariela Nunes, agora eu esqueci o nome dela, uma bailarina espanhola dançando um dos solos do Don Quixote. E é uma parada rápida, misturada com flamenco e balé. Maluco, aquilo ali, não tem ser humano que seja capaz de fazer aquilo. Eu vou te mandar depois, amiga. E, gente, eu vou compartilhar isso lá no Instagram do Pod Café, pra quem quiser ver. Pra mim, é tipo, é a coreografia mais linda de balé. Mas eu acho que é isso, a brutalidade do street te pede pra ter muita energia, muita precisão, muita rapidez, muito... Cara, é mágico também, cara. Eu não sei explicar o que é, entendeu? Parece que sai toda aquela carga. Libera energia. Conexão. Exatamente. Ó, a conexão. Mas assim, durou muito pouco, infelizmente, meu street também, porque, né, gente, vestibular. Entra o momento de ser adulto, que a gente tem que acordar às 5h30 da manhã e dormir às 11, estudando o dia inteiro. E foi isso que aconteceu comigo, eu saí por conta dessa situação. Não, eu lembro que na hora que eu falei que ia sair da aula, os professores, mas você vai voltar, né? Eu falei, não, assim que eu voltar pra universidade, eu vou voltar. Resultado, 2 faculdades. E a Vitória nunca mais voltou. A Vitória nunca mais voltou pro street. Mas agora, recentemente, e é recentemente mesmo, né? Porque foi, tipo, no início do ano, antes da quarentena, estamos em 2020, pra quem tá ouvindo esse podcast no futuro. Cara, eu tinha voltado pra... Eu queria fazer tango, sempre quis fazer tango. Eu acho tango lindo. É muito bonito. Só que por conta de horários e essas coisas e tal, eu falei, pô, vou pra outra dança. O que Vitória começou a fazer? Vitória, pessoa mais roqueira que vocês vão conhecer na vida de vocês. Uma pessoa emo, gótica, suave, foi fazer o quê? Forró. Forró. Mas forró é muito bom, muito gostoso. Eu conheço muito pouco, assim, que eu já aprendi com pessoas, mas é muito bom. Não, eu ficava morrendo de vergonha, amiga, porque assim, você me conhece. Eu sou um pouco controladora, tá, gente? Só um pouquinho, assim, só um tiquinho. E, cara, todas as pessoas que dançavam comigo, os homens, né? Todos os homens que dançavam comigo falavam, me deixa guiar. Porque eu não deixava os caras fazerem isso. Mas isso é complicado, porque, tipo assim, cara, você pode me guiar, mas como é que eu vou adivinhar pra onde você vai? Tipo... Obrigada! É muito doido, eu vou ter que o quê? Me soltar no seu corpo e você me arrasta que nem uma geleca? Tipo, eu nunca entendi isso, sabe? Como assim? É isso, aparentemente é isso. E, cara, a gente também vem do lado coreografado, né? E todo improviso que a gente faz no balé, no street e tal, é tipo só gente. Maluco, meter um improviso com outra pessoa envolvida no meio, não sei. Brasil, não sei, cancela que eu não sei. Mas não durou muito meu forró não, tá? Porque a gente entrou de quarentena 2 semanas depois que eu comecei a fazer a aula. Ai, tristeza, amiga. Mas eu te entendo. O meu polydance foi de novembro a fevereiro, assim, tudo bem, foi mais tempo, mas, enfim, perdi tudo. É pouco. Mas aí, vamos lá, aproveitando que você falou de polydance, eu queria te perguntar uma coisa que foi, assim, o estopim... Não quero te perguntar, eu quero pedir pra você falar, porque foi o estopim dessa nossa discussão, desse nosso debate, que quando eu convidei a Lara, gente, foi o seguinte, eu falei, amiga, eu quero gravar um Pod Café com você. Vamos escolher um tema, entendeu? Eu dei liberdade pra ela escolher um tema, porque às vezes, assim, eu já vou pra pessoa falando, não, eu sei que eu posso chamar fulano, porque fulano sabe falar sobre tal coisa, aí eu vou lá e falo. Esse não, eu queria falar, cara, eu quero conversar com a Lara. E vamos ver de onde é que sai. E aí a Lara falou do polydance, eu sei que ela é uma pessoa muito envolvida com polydance, volta e meia ela posta uma coreografia na casa dela. Eu acho que a sua mãe deve amar, amiga, quando você faz dança no chão, porque você sai limpando tudo. Socorro! Adorei. Eu acho que sim. Eu vou perguntar pra ela, inclusive. Ela vai ouvir esse podcast, eu acho que ela vai rir muito. Não, com certeza. Conhecendo Tia André, tô morrendo de saudade de Tia André. E aí eu queria te perguntar, né, falar, assim, pra gente trazer a questão essencial que você falou pra mim, falou, amiga, vamos levar esse debate pro Pod Café. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso agora e levasse sua mensagem pros nossos ouvintes. Tá.
Então, eu e a Vicky conversou sobre várias coisas, tipo, aquele debate, tipo, aquele brainstorm, né? E, tipo, assim, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas tentarem na vida, tipo, qualquer pessoa, não me importa quem você é, teu gênero, tua idade, tipo, você é uma pessoa e que é uma pessoa que provavelmente todo mundo tem problemas de confiança, todo mundo tem problemas de independência, cada um tem suas questões e, tipo, a polidense é uma coisa que em uma aula você consegue sentir o poder que você mesma tem sobre você. É muito incrível, porque, como eu falei antes, você ganha muita confiança porque é uma dança muito expositiva. É uma dança que você precisa, sim, estar praticamente seminua, de um top e um shortinho que é quase uma calcinha, porque você depende da sua pele pra ela aderir ao pole, porque senão você cai. Não tem como não ser com roupas maiores, a não ser as pessoas profissionais, obviamente, que elas têm uma força gigantesca que elas escalam pole até de moletom, se deixar, sabe? Mas assim, não, é sério, teve uma vez que minha professora, ela ia limpar o meu pole porque ele tava escorregando muito, e quando a gente limpa o pole, a gente passa sempre álcool e tal, porque aí faz com que ele não escorregue. E aí eu queria subir até lá em cima, só que naquela época eu não sabia subir até lá em cima. Aí eu falei, ela foi, eu limpo pra você. Eu, cuidado que tá escorregadinho. Ela, não, mas não tem problema. Eu, olha só com quem eu tô falando, é óbvio que não tem problema pra você é profissional, sabe? Depois que eu me toquei, eu idiota, sabe? E por isso é uma coisa muito dispositiva, você tá, tipo, com pouca roupa na frente de pessoas que você não conhece, na frente de uma professora que no início você não conhece, e quando você começa a se descobrir, quando você começa a ter aquela relação que é você e o pole, porque você fica de frente pra ele, você gira ao redor dele e tudo mais, e você tem toda aquela comunidade que te apoia, cara, você vai se transformando, e principalmente pras mulheres, tipo, você vai se transformando e você vai tendo toda a confiança do mundo. Mas aí que entra outro ponto que, tipo, que eu e a Vitória a gente conversou, que era acho que um dos motivos principais que a gente trouxe isso pro Pod Café, né? Que é muito tabu, que é extremamente sexualizado o polidense, né? Atualmente, tipo, tá cada vez mais forte, né? Tipo, as pessoas têm feito tudo mais, tem se tornado cada vez mais comum. Mas ainda existe um grande desrespeito em relação ao polidense. E eu vejo muito isso, por exemplo, com as minhas próprias professoras, que elas trabalham com isso, são profissionais, rodam o mundo em campeonatos de polidense, dos mais diversos estilos, porque polidense não é, tipo, sempre ser sexy. Existem diversos tipos de estilos e tá tudo bem ser sexy, é só dizendo que tem vários outros estilos. É mais do que isso, sabe? E, tipo, a quantidade de homem que manda mensagem e que comenta, eu não vou falar aqui as coisas, mas, assim, coisas muito absurdas de, tipo assim, quero você na minha cama, e é o trabalho daquela mulher, sabe? Ai, gente, é muito escroto, completamente desnecessário cara, isso. Tipo assim, é o trabalho dela, ela posta as fotos no Instagram, e, tipo, porque ela, primeiro, tem o direito de postar o que ela quiser, segundo, porque é o trabalho dela. E aí chega falando isso. Eu lembro que quando eu comecei, eu fiquei com muito medo de contar, tipo, por exemplo, pro meu pai, pra algumas pessoas ao meu redor, porque eu fiquei assim, cara, sei lá, o que será que vão pensar? Só que aí foi passando um tempo, eu fui vendo que não era nada disso, sabe? A gente mesmo, quando resolve fazer, tomar né, no seu caso, como por exemplo, você vai fazer o polidense, a gente mesmo já tem isso instalado, então é um trabalho, né, você tem que entender, não, tipo, cara, não, tô fazendo isso por quê? Porque eu acho interessante, porque eu acho uma dança bonita, porque é uma dança acima de tudo, e assim, a gente consegue ser contaminado por esse outro tipo de pensamento, então é por isso que a gente falou, que quando a Lara falou disso, eu falei, cara, eu acho muito interessante a gente trazer pra cá, porque essa temporada será uma temporada cheia de tabus, entendeu? A gente vai falar de muita coisa. Sim, e tipo, o legal do polidense é que você começa a ter uma quebra da maneira que você enxerga o nu, da maneira que você enxerga o corpo. Porque não deveria ser uma coisa, né, tipo assim, a gente não deveria se incomodar quando a gente fosse numa peça de teatro em que é uma peça toda nua. Porque é o corpo humano, sabe? Porque é como a gente é. E não tô falando pra deliberadamente todo mundo sair nu na rua, não é isso. Mas, assim, pro homem que olha pra mulher nua e pensa do tipo assim, nossa, e começa a sentir o tesão, e começa isso, e começa aquilo. Quando você tá no pole, você começa a ter uma relação que é só um corpo nu, sabe? Você começa a não ter uma relação erótica, vamos dizer assim, com o corpo. E isso é muito foda, que você vai construindo, sabe? Só que aí o grande problema do polidense é que, tipo, é exatamente isso. As pessoas que estão de fora, principalmente os homens, ficam hipersexualizando as mulheres. Sem contar que no próprio dentro do... Eu tava lendo sobre isso hoje, que o próprio Pinup, que é onde eu faço, postou. Eu tenho uma professora que ela tá se formando ou se formou em Educação Física, e o TCC dela foi sobre pole, e ela tava falando sobre o próprio preconceito dentro da comunidade polidense, porque tem vários estilos, né? Tem o poliexótico, poli isso, poli aquilo, e tem o poliesporte, que... O poliesporte, ele é uma divisão dentro do polidense que vira e fala e reconhece o polidense como um esporte. Mas por quê?
porque é mais ligada à ginástica e não tem essa coisa da sensualidade. Isso por si só já é uma reafirmação desse tabu. E isso é muito doido, porque ocorre dentro do próprio negócio, sabe? Quando você começa a criar, né, classificações, você separar o que é, digamos assim, isso aqui é menos... tem menos tabu nisso aqui, porque isso aqui é visto como esporte, não é dança sensual, não sei o que, blá blá. E tipo assim, é exatamente isso que você falou. É um esporte, não é dança sensual. Tipo, qual é o problema de ser uma dança sensual, cara? O machismo. Cara, é lindo você, tipo, ter confiança no teu corpo, de você ir lá, você se achar sexy, fazer uma coreografia que você quer. Você se descobre, sabe? Você se descobre pra você, não pros outros. E é isso que as pessoas não entendem. Porque todo mundo acha que tudo é sempre pros outros, né? E, tipo, as pessoas são muito egocêntricas, né? Tá postando pra se exibir, tá trabalhando com isso pra sei lá o quê, enfim, essa história. Achei, nossa, vamos estampar, vamos pegar esse fragmento, tá? Vamos botar um carro bem alto, aquele carro de som, e vamos distribuir pelo Rio de Janeiro, porque é até onde o meu poder alcança. Mentira, o fato de estar aqui, de estar agora na internet, isso já é algo importante, porque a gente realmente não vê isso sendo falado, né? O que eu conhecia primeiro que as pessoas nunca consideram dança como esporte. Claramente, uma pessoa nunca fez balé na vida, porque a balé consegue às vezes ser muito mais forte, o street, o jazz, o forró, o polidense são artes que também podem ser esporte e que, cara, tem benefícios tanto como qualquer outro esporte. E esse lado que você falou, acho que da autoconfiança é muito importante também, né? A gente vive um momento de... Fora a questão das redes sociais, né? Mas a gente tentar trabalhar, principalmente nós como mulheres, tentar trabalhar uma visão, cara, mais correta, né, da gente. Às vezes a gente se massacra tanto por conta de pensamentos machistas ou por conta de um mercado que foi todo construído pra gente sempre se sentir um lixo e comprar. Inclusive, eu pretendo fazer um episódio que fale um pouco também sobre isso aqui, mais pra frente. Mas assim, amiga, de verdade, obrigada, porque você é uma pessoa que tá no meio agora do polidense e pode falar isso como testemunha, né? Minha ideia do Pod Café é fazer isso, trazer testemunhas e registrar histórias. Então, muito obrigada. Eu amei. Eu que agradeço por me dar esse espaço. Eu acho que é até uma questão mais geral, independentemente do que você faz pra sua vida, assim, a gente tem que aprender a ser mais humilde com a gente, sabe? A gente tem que, sim, reconhecer o nosso valor, a gente tem que ter confiança na gente, porque, cara, se você não tiver confiança em você, tem o mundo inteiro pra te odiar aí, sabe? Tipo, tem o mundo inteiro pra te botar pra baixo. Então, tipo, quando você acorda e, tipo assim, você se sente bem, você se olha no espelho, você se acha bonita, você se acha sexy, competente, tudo, teu dia muda. Tua vida muda, tua profissão muda, você muda, e uma pessoa extremamente confiante de ser uma pessoa muito atraente porque ela tá, tipo, só ligada nela e feliz, e não de maneira egoísta, né? Porque as pessoas às vezes acham que esse pensar de si é egoísmo e por isso não cuidam de si, não dão atenção, dão sempre atenção à família, trabalho e, enfim, esquecem de si, né? Mas é importante que você esteja bem pra cuidar dos outros, e o polidense, ele, tipo, te entrega, assim, sem você perceber. Você entra, você vai à primeira aula, você vai à segunda, você vai à terceira, quando você vê, você tá ali dentro e ele já embutiu isso na sua cabeça e você vai se descobrindo, sabe? E é uma arte, é um esporte, que seja, sabe? Tipo, não importa como querem chamar, é tão bonito, é uma coisa tão sensível, autêntica, real, tão verdadeira, e aí ela é totalmente desvalorizada por conta de um simples tabu que a gente vive ao longo dos anos, que é mulheres seminuas se mostrando. E tipo, caralho, né, cara? É muito mais do que isso. E é com essa mensagem completamente positiva e vamos quebrar aí essas paredes, vamos repensar a nossa sociedade, que eu vou encerrar este episódio assim, se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas conversando, porque eu e a Lara, a gente é assim, ia ser pod café, ia ser pod, sei lá, cerveja. Uma temporada só nossa, tá ligado? Exatamente, a gente ia ficar aqui 500 episódios falando sobre isso, mas é claro, assim, a gente tenta se limitar aí a um tempinho pra que você também, ouvinte, possa ouvir outros episódios, outros assuntos. Mas é claro, gente, essa discussão nunca acaba por aqui. Vai lá no post do Pod Café, em que eu vou divulgar este episódio, @podcafépodcast aqui, pra você seguir. Lembrando mais uma vez, sigam a Lara, me sigam no Instagram, tá tudo lá na descrição. Lara, muito obrigada. E eu te aguardo aí Eu que agradeço. nas próximas temporadas, porque eu já te falei que eu tenho os planejamentos aí, mas vamos deixando isso quieto por enquanto. Gente, eu já tô ansiosa pro próximo, vocês vão gostar muito. Mas, amiga,
amiga, obrigada demais por me convidar, de ter esse espaço mais uma vez pra falar sobre assuntos tão importantes. Eu admiro demais a tua iniciativa, eu já falei isso. Eu não sou uma pessoa que eu escuto podcast porque eu acho um saco, mas o seu, eu amo. Eu amo o seu. Eu boto pra escutar. É o único podcast que eu escuto, sabe? Tipo, porque eu acho muito legal. E não é porque você é minha amiga, porque eu te conheço, não é nada por isso. É porque ele é dinâmico, é porque é interessante, é divertido, é porque ele é profundo e real, sabe? E eu só queria realmente, mais uma vez, te parabenizar e falar, galera, assistam os outros episódios, porque é realmente muito bom. Assistam, é ótimo. Assistam, escutem. Escutem os outros episódios, porque realmente vale a pena. Vindo de uma pessoa que não escuta podcast, vale muito, muito a pena. E é isso, amiga. Obrigada sempre pelo carinho, pelas palavras e parabéns mais uma vez. Gente, eu não sei como é que... Eu vou sair dessa temporada chorando, entendeu? Eu tô aqui emocionada. Melhor marketing que eu poderia ter. E não fui paga, galera. Realmente, é verdadeiro, é verdadeiro. Ai, muito obrigada mesmo, amiga. Isso me conforta. Eu faço isso aqui por amor e por vontade e por dedicação. É isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima! Obrigada, gente!